Olá, meus irmãos, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje iremos nos debruçar sobre o capítulo 2 desta carta. No capítulo 1, vimos que os homens são indesculpáveis perante Deus. Falamos sobre revelação geral, que comunica os atributos de Deus através da natureza e de tudo que foi criado, e vimos também sobre a revelação especial que revela a justiça e misericórdia de Deus que alcança o pecador pela graça, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Hoje conversaremos sobre o capítulo 2. No início do capítulo, Paulo mostra que tanto gentios quanto judeus são culpados perante Deus. Vejam o que dizem os versículos 1 a 3. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Sabemos que Roma vinha na mesma pegada que a Grécia com relação aos escritores, filósofos, poetas que se achavam mais virtuosos do que os outros. Esses homens intelectuais, cheios de sabedoria humana, na realidade eram tão miseráveis quanto o homem comum. O homem iletrado e sem as virtudes que eles tanto julgavam. Na realidade, esses que se diziam sábios e moralistas eram tão culpados quanto aqueles que estavam sendo julgados. A cegueira espiritual e a arrogância os impediam de enxergar com clareza essa verdade. Vamos ler o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A partir deste versículo, Paulo começa a falar com os judeus, que também eram moralistas. Sabemos que essas palavras são direcionadas aos judeus porque Paulo fala da riqueza da bondade, tolerância e longanimidade de Deus, que tolerou o povo de Israel e deu a eles a lei, o sistema de sacrifícios, os profetas, a quem primeiro falou acerca do evangelho, mas os judeus desprezaram a riqueza da bondade de Deus e estavam acumulando dia a dia ira para o dia do juízo final. Os judeus, por causa da dureza do seu coração, rejeitaram as boas novas do evangelho, rejeitaram Jesus e buscavam se salvar através da guarda da lei, salvação por mérito próprio. Paulo fala acerca do dia do juízo, dizendo que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vejam que os versículos 7 a 10 dizem: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a judeu primeiro e também ao grego. Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas, isso em relação à graça e à ira. Somos salvos pela graça independente de raça ou de mérito. Por isso, Paulo coloca no mesmo patamar tanto judeus quanto gentios e nos fala no versículo 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão, e todos os que pecaram mediante a lei serão julgados. Muito interessante perceber que os judeus que receberam a lei se confiavam na observância dos rituais e sacrifícios, mas que, na realidade, não salvavam ninguém. O objetivo da lei nunca foi salvar o pecador,
mas expor o pecado. Ao comparar nossa condição com a santidade de Deus, vemos o quanto somos pecaminosos. Paulo chega a dizer nos versículos 14 e 15 aquilo que a turma do direito costuma chamar de direito natural. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aquela consciência do que é certo e legítimo, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, não precisa estar escrito em lugar nenhum para que nós compreendamos que é justo e correto. Porque essa lei, esse senso moral, ele já vem gravado em nossos corações. Nos versículos 17 a 24, Paulo se concentra especificamente nos judeus. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a tua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Havia uma certa soberba por parte dos judeus, porque eles se valiam de terem recebido a lei, de serem o povo escolhido de Deus, descendentes de Abraão. Eles achavam que isso fazia deles melhores do que os outros povos. E Paulo deixa claro que mesmo eles tendo recebido a lei, isso não fazia deles melhores do que os gentios. Muito pelo contrário. Veja, se o gentio estava condenado sem ter a lei, muito mais o judeu, porque tendo a lei, também continuavam pecando, com o agravante de ter o conhecimento de que era pecado. Nos últimos 5 versículos desse capítulo 2 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer quem são os verdadeiros israelitas, ou seja, quem realmente é o povo de Deus. E ele fala aqui sobre a marca na carne do povo de Israel, que era a circuncisão. Vamos ler esses versículos. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e a sua descendência através da circuncisão, o corte do prepúcio dos meninos. Esse seria o sinal visível de que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que se alguém que foi circuncidado não guardar as leis de Deus, não tiver um relacionamento genuíno com Deus, essa circuncisão não serve de nada.
Ao passo que o gentil, que não tem marca visível da antiga aliança, a circuncisão, for alcançado pela graça e viver para glorificar a Deus, essa pessoa, na realidade, tem o coração circuncidado. Esse sim é o verdadeiro israelita. O povo escolhido de Deus, o verdadeiro judeu, é aquele que foi alcançado pela graça de Deus, vivificado pelo seu Espírito Santo e tem o coração circuncidado. Ele vive uma vida com o propósito de glorificar a Deus. Esse é o verdadeiro israelita. Espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje e até a próxima.